Porque iremos tratar sobre esse tema hoje. Preciso dizer que muitas pessoas acabam assim não se reconhecendo como uma pessoa adequada, às vezes no trabalho, né? Está ali no trabalho, mas não se sente engajado, não se sente envolvido com aquele trabalho e por isso acaba procrastinando muitas coisas, assim, por realmente às vezes não gostar do que está fazendo, não gostar daquelas tarefas, se sente entediado muitas vezes, não se sente desafiado no trabalho. E eu, assim, confesso que eu já tive trabalhos na minha vida que me sentia exatamente dessa forma. De verdade, gente, assim, e eu sempre tive muita energia, sabe? Produção, trabalho, assim, era quase que realmente meu sobrenome, porque de fato eu sempre gostei de me sentir produtiva. Mas em alguns trabalhos na minha vida acabei me sentindo assim muito frustrada por não me sentir desafiada. E eu acabei achando que isso era um problema comigo, sabe? Assim, nossa, será que tem alguma coisa assim que está faltando em mim para não conseguir me envolver dessa maneira como as pessoas estão envolvidas? E é interessante, gente, que eu vejo vários relatos, né? Eu estou aí a cada final de semana interagindo com muita gente nos MBAs, nos cursos que eu ministro, né? Nesse formato aqui remoto, então, acaba que a gente está interagindo com muito mais pessoas mesmo. Então, há muito tempo eu estou nesse processo, né? Falando de desenvolvimento humano e interagindo com milhares e milhares de pessoas aí no Brasil. É realmente assim, crítica a situação quando eu vejo relatos, né? Só de ouvir falar, não, eu ouço relatos de muitas pessoas que realmente não se sentem envolvidas, sabe, da forma que gostaria com o trabalho. E acaba achando que o problema está em si, que o problema está na própria pessoa. E quero te dizer que quando a gente não está se sentindo, não está se reconhecendo como uma pessoa adequada, ou você vai para um trabalho, ai meu Deus, né? Mais um dia, nossa, que preguiça, ai, que coisa entediante. Ou então você vai para um trabalho e fala, nossa, gente, aquele lugar é muito estressante, meu Deus, sabe, assim, você já sai de casa assim, né, com palpitação mesmo, porque, meu Deus, um ambiente estressante, parece que eu não sei fazer tudo aquilo que está sendo me proporcionado, as tarefas são muito difíceis, estão além das minhas capacidades, e aí faz com que a gente não se sinta engajado nesse trabalho. Eu já falei aqui em algum conteúdo que você já deve ter assistido, mas eu preciso repetir. Porque quando a gente entende o conceito de engajamento, a gente começa assim a refletir sobre as tarefas que vão realmente nos engajar, sobre o trabalho que vai nos engajar, sobre aquelas metas, aqueles projetos que vão nos engajar. Então, o que significa engajamento? O que significa essa palavra? Anote aí. Engajamento é um envolvimento emocional com uma tarefa, é um envolvimento emocional com o trabalho, é um envolvimento emocional com os objetivos da organização. Mas a gente não consegue se envolver dessa maneira, a gente realmente não consegue ter esse nível, sabe, é, de engajamento numa instituição, ou num projeto, ou numa tarefa, seja em qualquer contexto, se não for por meio de uma motivação intrínseca. A gente não consegue fazer isso. Ou seja, não é pelo salário que você vai envolver dessa maneira, não é por alcançar aquele resultado no projeto que você vai se envolver, não é pelo feedback das pessoas que você vai se envolver dessa maneira. Ah, Thaís, mas você está no mundo poliana, você está querendo dizer que dinheiro não é importante? Não, em nenhum momento eu disse isso, tá? Então para com isso. É porque, né, como eu já sei como é, né, o mundo real, às vezes pode vir essa, sabe, essa nuvenzinha falando assim, é uma apologia para trabalhar de graça, é uma apologia, assim, para dizer que dinheiro é importante. Não, claro que o dinheiro é importante, gente, ele é fundamental para a nossa realização, para o nosso bem-estar, mas o que não dá é para isso ser a finalidade do seu trabalho, porque se for, o ciclo de motivação nisso é muito, muito pequeno. Sabe, eu vou contar para você até quando dura esse ciclo, até o momento que você recebe aquele salário, recebe aquele retorno financeiro, e aí você já comprometeu ele
com uma prestação, ou enfim, foi lá e gastou com várias coisas, já acabou a motivação, entendeu? Por isso que é curtinho esse ciclo e acaba fazendo com que a gente passe o restante do mês assim sofrendo, né, com aquele trabalho. Então, minha gente, eu queria dizer para você que nós temos hoje uma importante oportunidade nesse conteúdo. Anote aí qual é a oportunidade. Você compreender o potencial que existe em você. Quais são as habilidades que são realmente assim adequadas aos desafios que você pode criar no seu dia, para você se sentir mais engajado, para você se sentir mais adequado ao contexto que você está. É você certo ou no lugar certo. Ou talvez você pode descobrir também que esse contexto que você está não vai ser adequado para você. Que de repente você está no lugar errado, entendeu? Ou você pode estar no lugar certo e descobrir oportunidades para se engajar mais nisso, ou você pode, nesse conteúdo aqui de hoje, descobrir que está no lugar errado. Tá tudo bem, gente, né? Faz parte dessa avaliação que nós estamos fazendo aqui dentro desse programa, desse conteúdo de realmente conseguir liderar a procrastinação. Porque para fazer isso envolve tomada de decisão, sabe? Por isso que esses conteúdos aqui são compartilhados com muita ciência e com muita verdade. E verdade precisa ser dita. Então, se você quer descobrir se você está no lugar certo ou no lugar errado, você precisa ir até o fim desse programa aqui, desse conteúdo, que vai ser demais. Porque eu já quero começar a falar sobre as principais características, anote isso aí, ó, as principais características que fazem com que você realmente se envolva nesse trabalho, com que você se sinta pertencente a esse trabalho. Primeira característica é ter uma motivação interior. É você não estar envolvido com um projeto, com um trabalho, com uma tarefa apenas pelo resultado. Porque todas as vezes que você está nessa situação, você não está trabalhando com esse componente principal da motivação intrínseca. Então anote aí, são 6 características, tá? 6 características que cria uma experiência de um engajamento mesmo profundo num projeto, num trabalho, numa tarefa. É você certo no lugar certo. Então, para você descobrir se você está no lugar certo, é você ter essa motivação interior. Em outras palavras, preciso dizer o que significa isso de uma forma, vamos dizer assim, no nosso cotidiano mesmo. Seria assim: eu gosto tanto disso, eu gosto tanto do que eu faço, que mesmo que fosse de graça eu faria, entendeu? É isso, gente. Isso é uma motivação intrínseca. Eu estou aqui, ó, compartilhando conteúdo com vocês, gente, assim, sério, sabe? Eu acordo numa alegria mesmo, de verdade, assim. Acordo mesmo pensando nesses conteúdos, planejando com cuidado, com amor, com dedicação. E assim, o mesmo nível de conteúdo que assim eu ministraria num treinamento, num workshop ou num MBA, o mesmo nível, sem tirar nem pouco. Mas aqui é um conteúdo, ó, de abundância para você usufruir, porque você está assistindo isso aqui investindo o seu tempo, né? O seu tempo, a sua dedicação e o seu esforço. E eu estou aqui também investindo o meu tempo, a minha dedicação, o meu esforço. É uma troca, né? E sem cobrar nenhum real para você por isso. Por quê? Porque eu realmente entendo que isso faz parte do meu propósito. Faz parte mesmo, de verdade. Olha, assim, eu realmente sou apaixonada por esse conteúdo porque ele me ajudou, ele me ajuda, e eu vejo quando ele ajuda milhares de pessoas, porque tem toda uma construção científica, e eu acredito nisso, que a ciência testa muitas coisas antes de disponibilizar para as pessoas. Por isso eu me sinto à vontade de compartilhar e tenho a mesma motivação, sem tirar nem pouco. Quem já foi meu aluno e está ouvindo esse conteúdo, está assistindo esse conteúdo aqui hoje, sabe do que eu estou falando. Não tem diferença, porque esses motivos não são assim pelo retorno. Quais são os motivos? Estão dentro de mim. Eu vejo sentido nisso. É prazeroso para mim. Eu realmente assim me conecto com esse assunto e vejo quanto isso transforma as pessoas. Então, esses motivos estão dentro de mim. Quais são os motivos que estão dentro de você para que você realmente, assim, faça aquilo que é importante para você?
Olha que legal, né? Você certo no lugar certo, mas você primeiro precisa olhar para dentro e não para fora, né? Porque o contexto ao redor, a gente realmente vai conseguir modificar muito pouco, né? Talvez você gostaria de modificar o comportamento do seu líder, modificar a cultura da sua organização, modificar, por exemplo, os processos no seu trabalho, modificar a equipe que faz parte desse projeto. A gente queria mudar muitas coisas, modificar o seu cliente, né? A gente queria mudar várias coisas ao redor, mas aqui eu te convido a olhar para dentro e fazer as mudanças que fizerem sentido para você. Né? Então, primeira característica, você se sentir realmente motivado, mas não pelo retorno que você recebe, mas porque a própria tarefa é incrível. A própria tarefa gera todos esses motivos para você agir. É a própria tarefa que realmente te envolve dessa maneira. Primeira característica. Segunda característica, atenção, tá? Atenção, porque são 6. Quem está anotando aí já está fazendo um diagnóstico. Nossa, eu tenho ou não essa motivação intrínseca? E pelo que eu tenho, quais são os motivos que eu realmente gosto de agir numa determinada tarefa? Que tarefa é essa? Tá? Então, faça essa avaliação aí em conjunto aqui comigo. A segunda característica que gera esse envolvimento com essa tarefa, dessa maneira que eu estou dizendo, é você estar assim profundamente concentrado numa tarefa. Só que essa concentração não é forçada. Sabe assim, quando você está fazendo algo que você gosta muito, imagine que você se lembrou aqui agora de algo que você ama. Pense nisso, que você ama fazer. Nem pense talvez só no trabalho, não. Pense em qualquer contexto. Tem gente que ama pedalar, tem gente que ama malhar, tem gente que ama é, fazer uma comida deliciosa, tem gente que ama montar um relatório, criar um projeto, tem gente que ama, né? São coisas diferentes que a gente realmente ama na vida. Quando você está nisso, você se sente profundamente concentrado. Sabe assim, quando você está tão envolvido com aquela tarefa que alguém fala com você e você assim nem ouve essa pessoa? Mas não é porque você está assim, né, ignorando essa pessoa, não. É porque o envolvimento com aquela tarefa é assim, sabe? É como se você começasse a fazer parte daquilo a ponto de se desconectar de tudo ao redor. Concentração profunda é a segunda característica. Tem gente que não se sente engajado em tarefas assim no trabalho, mas se sente engajado em coisas como essa, em hobbies normalmente, a gente se envolve dessa maneira e fica profundamente concentrado, a ponto assim, você esquecer de tudo que está acontecendo ao redor. Isso é incrível, né? Mas tem um detalhe, terceira característica, anote aí. A terceira característica é que você assim tem domínio daquilo que você está fazendo. Domínio, tem a sensação de controle daquela tarefa. Então, assim, quem gosta de dançar, gente, assim, tem que saber dançar. Tem gente aqui que deve estar me ouvindo, assistindo esse conteúdo, falando: Nossa, Thaís, eu amo tocar, eu amo cantar, né? Então, é nesse nível. Você tem motivos para agir, talvez você nem ganhe dinheiro com isso, você se sente profundamente concentrado e você tem domínio dessa tarefa. Você sabe o que precisa ser feito. Você não fica entediado nessa tarefa, você não fica com sono, você não fica cansado, você não fica estressado com isso. Pelo contrário, é um envolvimento tão profundo, que você realmente, assim, durante o processo ali, você nem sente fome, você nem fica assim pensando no que você vai fazer daqui a pouco, nada disso. É um envolvimento espontâneo com essa tarefa. Já vai pensando aí, quais são essas tarefas nesse nível de engajamento? Gente, isso é incrível, né? É você ficar completamente motivado, que é a primeira característica, é ter uma profunda concentração a ponto de se desconectar de tudo ao redor, nem o celular te chama atenção mais, né? Tanto que você se envolve com aquela tarefa. Quem tem filho aí se esquece até dos filhos, né? Do cachorro, enfim, se envolve de uma maneira que fala, poxa,
Parece que eu até esqueci dos meus problemas, parece que até esqueci dos obstáculos, das dificuldades, do tanto que o que eu estou fazendo aqui é importante para mim. Então você fica motivado, que é a primeira característica, você se concentra profundamente a ponto de realmente se desconectar de tudo ao redor, você tem domínio da tarefa, você sabe o que precisa ser feito. Então, por exemplo, quem gosta de cozinhar, gente, sério, assim, eu não gosto muito não, viu, gente, mas eu sou super Magali, adoro comer, adoro. Então, eu adoro conviver com pessoas que cozinham bem, sabe, que fazem aquela comida maravilhosa, porque eu gosto de apreciar, sabe, esse tipo de habilidade. Então, quem ama cozinhar, gente, fica ali, ó, horas, horas na cozinha e pensando em temperos e sabores, e experimentando as coisas, profundamente concentrado naquilo. Mas a pessoa não está aprendendo ainda, ela já sabe o que precisa ser feito, né? Então, essa é a terceira característica, sensação de controle, domínio daquela tarefa. Total de 6 características, hein? 6 características para você entender se você está fazendo as tarefas certas, se você está no lugar certo, né? Então, eu estou falando de várias coisas aqui na vida, porque eu sei que algumas pessoas não conseguem identificar isso no trabalho. Por que eu sei disso? Além dos relatos que eu ouço, como eu já compartilhei aqui com você, existe um número que é alarmante, né, aí, em relação a pesquisas no mundo organizacional. Menos de 13% das pessoas estão engajadas em suas profissões. No Brasil, olha que loucura, gente, só 14% das pessoas estão engajadas em suas profissões. Tem muita gente no lugar errado, muita gente, né? E eu sei que talvez você que está me ouvindo aqui possa falar, poxa, Thaís, eu faço parte, né, do número que não está engajado. O que eu faço, né? Primeiro a gente precisa identificar que de repente o problema não é nem a empresa, não é nem você, é porque talvez ali o que você ama fazer, suas habilidades, todo esse envolvimento, está realmente em outras coisas na vida e não necessariamente nessa tarefa que você está executando ali diariamente. E aí realmente tem que pensar numa mudança, viu, gente? Tem que pensar, porque a gente tem condições de ser feliz no trabalho, né? Eu te convido a pensar sobre isso. O trabalho não é só uma fonte de renda, ou para muitos, né, uma fonte de adoecimento até. O trabalho pode ser uma fonte de bem-estar, mas se ele ainda não é para você, qual seria? Né? E qual seria o projeto que você precisa traçar para o futuro para chegar naquilo que você quer? Porque nem sempre a gente já começa na vida estando no lugar certo, fazendo as coisas certas, realmente aproveitando as nossas habilidades. Muitas vezes a gente está na vida e porque foi a oportunidade que surgiu, porque, enfim, eu preciso da grana, eu tenho que pagar meu aluguel, sustentar minha família, pagar a escola dos meninos, tenho que fazer tudo isso, né? E eu sei que a vida é assim, né? Eu também tenho as minhas responsabilidades. Só que o que eu estou fazendo aqui hoje, eu não fiz, sempre fiz na vida, né? Eu precisei fazer uma transição, mas qualquer mudança precisa de um primeiro passo. E o primeiro passo é identificar o que está acontecendo, por que eu não me sinto completamente envolvido nesse trabalho, por que realmente eu não consigo, por mais que eu tenha ali pessoas maravilhosas no meu trabalho, por mais que eu tenha ali um excelente retorno financeiro, porque tem gente que está assim também, ó, tem um excelente salário, mas não é feliz no trabalho, né? Então, não se sente realmente pertencente àquela área. Tem situações dessa forma também, né? E conheço várias, inclusive. Por isso que os números de adoecimento no trabalho têm aumentado cada vez mais. Doenças, por exemplo, que têm como origem o trabalho, já foram aí definidas, né, pela ciência, síndrome de burnout, por exemplo, que é uma doença que a causa raiz é o trabalho, esgotamento no trabalho. Mas por quê? Esse trabalho é estressante, esse trabalho, né, enfim, me causa, é uma situação tóxica para mim, e ao longo do tempo eu vou adoecendo, né? Então, é um assunto sério, a gente está falando aqui de saúde, de bem-estar psicológico, mas para isso a gente precisa identificar o que está acontecendo. Então, nesse conteúdo de hoje, você está tendo a oportunidade de avaliar o que está acontecendo. Eu me envolvo dessa maneira com esse trabalho? Se não,
Quais são as situações? Como é que eu posso analisar? Existem 6 características aqui que fazem a gente avaliar do que a gente realmente gosta de fazer. E talvez tem muitas pessoas que estejam me ouvindo aqui que percebam essas características em outras coisas na vida, que não o trabalho, como num hobby, como, né, em atividades relacionadas ao lazer. E que bom que isso está acontecendo. Porque em alguma área da vida a gente precisa se sentir engajado. Quem está desengajado aí em várias áreas da vida, seja na profissão, seja no contexto pessoal, realmente precisa tomar uma decisão. Porque eu tenho dito aqui que quem pode patrocinar o seu desenvolvimento é só você. Não tem ninguém que vai poder fazer isso por você. Então, é aqui com muita verdade, com muita ciência, que a gente vai passando por alguns caminhos aqui em relação a essas decisões para liderar a procrastinação. E eu disse que nesse conteúdo de hoje você vai encontrar 6 características que fazem com que a gente realmente esteja fazendo a coisa certa. A primeira é ter uma profunda motivação, uma motivação que é intrínseca, ou seja, a própria tarefa me motiva, a própria tarefa me envolve. Eu faria até se fosse de graça, eu realmente não olho para o resultado final, eu olho para o meio, para o processo, e esse processo me motiva. Segunda característica, estar profundamente concentrado. Mas isso não é com esforço. Não é assim, ó, gente, para tudo que eu preciso me concentrar aqui, não. Não é assim, é natural. Por exemplo, a gente fica só concentrado em muitas coisas na vida. Por exemplo, quando você tem que conferir alguma tarifa bancária lá, né? Isso não é engajamento de jeito nenhum, né, gente? Pelo contrário, dá desespero. Então, assim, só concentrado nisso não é esse engajamento. Todas essas 6 características precisam acontecer ao mesmo tempo. Então, a própria tarefa te chama, sabe assim? Seduz para o processo. Fala assim, isso aqui é motivador para mim, eu amo fazer isso, eu sei como fazer, porque eu tenho controle dessa tarefa, eu fico profundamente concentrado. Então, já falei agora de 3 características. Estou indo para a quarta. E você que está acompanhando com muito detalhe, com muita organização, já sabe que, né, já falei sobre essas 3. Estou indo para a quarta característica. Anote aí, quarta. Foco no presente. Quem está envolvido com essa tarefa não está ali pensando em coisas do futuro ou em coisas do passado. Não, de jeito nenhum. O momento que importa é agora. É agora. Esse negócio aqui é massa. Esse negócio aqui me envolve. Eu não fico com os pensamentos oscilando entre situações do passado ou situações do futuro. Não há isso. Eu não fico pensando o que é que eu vou comer daqui a pouco. Ai, se esqueci de resolver aquela situação. Não acontece isso numa situação de fluxo, nessa experiência de fluxo que a gente entra. Porque o nome dessa teoria é isso, é uma experiência de fluxo, a ponto de realmente você esquecer de todos os seus problemas. Olha que incrível isso, gente, não é demais? Mesmo que esteja acontecendo um problema na vida, notícias ruins, como, né, no contexto que nós estamos vivendo, a gente pode descobrir tarefas no nosso contexto que fazem com que a gente tenha esse tipo de envolvimento. Isso é importante para o nosso bem-estar. Tem gente que, por exemplo, ama aprender. Então, assim, se sente motivado com isso. Fica profundamente concentrado, porque o conteúdo é bom, porque gosta daquele tipo de, né, de contexto, tem domínio daquela teoria, daquele conteúdo, e fala assim: nossa, isso aqui realmente já tem um ponto de partida. Eu não estou lendo uma coisa aqui russo, né, grego, não. Eu sei do que se trata, então eu estou assim, me aperfeiçoando e está completamente focado ali naquele momento presente. Realmente se desconecta dos problemas, das coisas que aconteceram no passado, do que precisa fazer no restante do dia. O que importa é aquele momento, aquela tarefa, aquela situação, né? Quarta característica, total de 6, hein? Total de 6 características. Acompanhe comigo. Quem está envolvido numa tarefa dessa maneira, simplesmente está operando num tempo chamado Kairos.
que é esse tempo Kairos? É diferente do tempo Cronos, que é o tempo relógio, né? Então, quando você está fazendo uma coisa que você não gosta, você fica ali, nossa, daqui a pouquinho tá acabando. Nossa, né? Falta 10 minutos, falta 1 hora, entendeu? Assim, você fica, nossa, desesperado com o tempo passar e o tempo não passa. Todas as vezes que a gente está em algo assim, a perspectiva é exatamente essa que eu estou falando. Um desespero para o tempo passar logo. Né? Isso é o tempo cronos, tempo relógio. São duas palavras no grego, né, que trazem essa tradução do tempo. No tempo cronos, tempo relógio, que você está ali ligado, observando o tempo. Agora, no tempo kairos, gente, olha que incrível. É muito massa esse negócio. Incrível. No tempo kairos, você simplesmente perde a noção do tempo. Quando você vê, fala assim: "Ah, gente, eu fiquei nisso aqui umas 3 horas, eu nem vi o tempo passar. Foi isso tudo? Foi isso mesmo, meu Deus, olha, eu não senti vontade de ir ao banheiro, eu não senti fome. Nossa, eu nem vi realmente o tempo passar". Distorção do tempo. Me conte aí quais são as tarefas, quais são as atividades que geram isso em você. A gente quer te conhecer. Então vai colocando aí agora nos comentários que tipo de tarefa você se sente profundamente motivado. Pense em várias coisas aí na vida agora, não precisa ser só trabalho. Vamos compartilhando aqui as coisas para a gente se conhecendo. O que te envolve completamente, assim, no sentido de se sentir profundamente concentrado. Você tem domínio, você sabe fazer, você fica focado no presente, você simplesmente esquece do tempo. Tem gente que, por exemplo, tem essa experiência correndo. Gente, não é incrível, né? Fica ali horas, assim, até machuca e nem sente que machucou, porque é uma adrenalina tão grande aquela situação que realmente se envolve completamente. Tem gente que ama dirigir, me conta se você é assim também. Se você ama dirigir, tem gente que ama, fica horas ali, fala, não, Thaís, quando eu viajo, não dá nem vontade de parar nesse estrada, porque eu amo esse negócio, eu entro realmente numa experiência de fluxo. Tem gente que fica nisso, costurando, tem gente que entra nessa experiência em artesanato, né? Tem gente que ama artesanato, fica horas ali, nem vê o tempo passar, às vezes até assim, machucou as mãos ali de tanto estar manuseando aqueles equipamentos e tudo, e fica horas nesse processo. Tem gente que ama fazer uma manutenção no carro, né? Assim, gosta dessa, entende ali daquela estrutura toda de peças e tudo mais, fica horas dando manutenção ali no carro, lavando o carro. Tem gente que gosta, por exemplo, de jogar bola, né, futebol, fica horas ali, se deixar assim, nem ver realmente o tempo passar. Tem pessoas que ficam nessa experiência, por exemplo, lembrei de jogo, gente. Nossa, o jogo tem isso, né? Inclusive, teoria de jogos, gente, utiliza 75% de psicologia e 25% de tecnologia, para vocês terem uma ideia, que tem toda uma dinâmica para se pensar naqueles desafios que vão acontecer ali no jogo. Tem gente que ama jogar, passa a noite, né? Me conte aí se você faz isso. Tem gente que tem filhos que falam, tem que ficar, só sai desse computador aí, pelo amor de Deus. Horas nesse negócio. Estudar que é bom nada, né? Estudar dá sono. Mas aí você passa a noite inteira jogando, né? Então, é isso, gente. Isso pode acontecer em qualquer faixa etária, essa experiência que eu estou dizendo aqui. Eu até lembrei do jogo aqui, lembrei dos meus sobrinhos, né, que amam jogar. Então, assim, todas as vezes que a gente entra nessa experiência, a gente realmente não sente fome, não tem vontade de tomar água, não sente sono, pelo contrário, você se envolve de uma maneira a ponto de perder a noção do tempo. Quando você viu, fala, poxa, eu fiquei horas nisso, não vi o tempo passar. Então é isso, ó. São 6 características, já falei de 5. Motivação intrínseca, os motivos que você tem para agir nisso são seus, você é que ama esse negócio. Talvez as pessoas ao redor falem assim: gente, como é que você consegue ficar nisso tanto tempo? Como é que você, né, assim, faz isso dessa maneira? Meu Deus do céu, todo dia isso? Que coisa! Talvez as pessoas ao redor nem te entendam, né? Porque você gosta tanto, mas os motivos são seus, entendeu? São intrínsecos, são totalmente individuais, né? E ninguém é igual a ninguém. Quem tem filhos aí, tenho certeza que as motivações são individuais, já sabem disso. Porque realmente tem jovens, adolescentes que vão assim
gostar de estudar, outros vão gostar de jogar bola, outros vão gostar de cantar, outros vão gostar, né, de estar na interação do youtuber, né, várias profissões surgindo aí novas, enfim, cada criança num movimento diferente. Esse processo começa lá atrás, viu, gente? Começa lá atrás. E adultos também no ambiente de trabalho, tem gente que se envolve assim muito, fala, nossa, eu faria isso aqui até se fosse de graça. E tem gente que realmente faz. Se pedir para fazer a hora extra, mas é claro, se envolve de uma maneira e talvez o colega ao redor fala assim: "Para que você está fazendo isso? Você acha que você vai ser reconhecido? Você acha que você vai ganhar mais por isso? Larga de bobeira, se dedicando aí dessa maneira, né?" Mas a pessoa fala, para isso faz sentido, né? Para a própria pessoa isso faz sentido, isso é importante. Os motivos para agir são daquela pessoa. Talvez os colegas ao redor nem entendam, porque talvez essa pessoa nem seja reconhecida dessa maneira. E a gente nem precisa de feedback aqui, né? Porque a própria tarefa é que motiva, isso gera uma concentração, que é a segunda característica, natural, espontânea. Há uma sensação de domínio daquela tarefa, você sabe o que precisa ser feito, você fica focado no presente, você se esquece dos problemas, do que vai acontecer no passado, do que aconteceu no passado, do que vai acontecer no futuro. Nada disso importa. O que importa é o que está acontecendo agora, naquela tarefa. Você realmente assim se envolve de uma maneira a ponto de perder a noção do tempo. Agora, a sexta característica, e essa ela fecha com chave de ouro, porque é uma característica de transcendência. Anote isso aí, transcendência. O que é isso? Tá? A gente transcende para outro planeta? Não, gente, calma, tá? Calma. O que é a transcendência? É uma mecânica, uma sincronia perfeita. Perfeita. Assim, ó, imagine uma pessoa dançando. Tem gente que entra nessa experiência de fluxo dançando. Você olha ali aquela pessoa dançando, gente, parece que é a música, os movimentos do corpo daquela pessoa, o espaço, o ambiente físico, é uma sincronia perfeita. Perfeito. Você fala, gente, que incrível, é admirável. Se você vê uma pessoa tocando um instrumento, você observa aquela pessoa tocando violão, por exemplo, assim, a pessoa tá ali. Gente, não, começa a observar isso. Se você não toca nenhum instrumento, mas depois abre, né, pesquisa aí algum cantor que você gosta, enfim, perceba a pessoa que está tocando violão, pesquisa lá no YouTube depois e observe. A pessoa, assim, se envolve ali, parece ele não está nem ligando para a plateia, né. Não está nem ligando, é a própria experiência, parece que o violão, as mãos da pessoa, né, o corpo, parece que é um envolvimento, é uma sincronia perfeita, né? Comece a observar as pessoas que entram nessa experiência de fluxo. É incrível, gente, é demais. Observe, por exemplo, uma pessoa fazendo um discurso, né, político entra, né, nessa experiência de fluxo. Fica ali horas, né, horas e horas falando para as pessoas ali, às vezes nem está conectado com as pessoas, mas é o próprio ato de falar, 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 né, que entra nessa experiência de fluxo. Eu entro, né? Vocês já descobriram qual é a minha experiência de fluxo, né? Isso aqui. Eu entro mesmo, se deixar, gente, eu fico horas nesse negócio. Amo, amo esse tipo de conteúdo. Não vejo o tempo passar, não me dá sono. Eu não fico cansada, pelo contrário, eu saio daqui, pá, sabe, aquela energia mesmo, assim, aquela disposição, porque isso me motiva, eu me sinto completamente concentrada naquilo. Posso até estar num dia difícil, várias vezes que eu estive aqui, ó, ministrando conteúdo assim, nossa, você acha que no dia estava perfeito? Não, teve notícia ruim, teve problemas acontecendo, mas assim, é nesse momento que eu esqueço dos problemas, das dificuldades, das notícias ruins, das coisas que, enfim, o contexto não está favorável, porque aqui, ó, isso aqui me envolve, entendeu? Então, assim, mas não me envolve porque eu ainda estou aprendendo, porque eu já tenho um certo controle sobre esse conteúdo. Mas é claro que eu estou aprendendo, minha professora me desafiando cada vez mais. Mas eu tenho domínio, né, das coisas que eu estou falando. Por isso não me gera ansiedade. Eu não fico estressada. Ai, meu Deus, eu tenho que falar sobre isso. Não. Tenho domínio do que eu estou falando. E eu fico focada aqui no presente. Eu estou em casa, né? Eu sei que tem outras coisas acontecendo ali fora, mas eu estou focada aqui, ó, nessa experiência. E se deixar, eu realmente fico por horas nesse negócio.
fico mesmo, né. Então, assim, em treinamentos, em aulas de MBA, muitas vezes eu fico ali 8 horas, 10 horas numa interação com as pessoas falando sobre esse conteúdo aqui, e realmente não vejo o tempo passar. E aí, essa sexta característica, a transcendência, é a gente realmente entrar numa sincronia perfeita. Eu quero trazer mais alguns exemplos sobre isso. Imagina uma pessoa correndo. Gente, é incrível, uma pessoa correndo. Parece que o tênis, sabe, os movimentos da pessoa, a roupa, o asfalto, sabe, tudo, uma mecânica perfeita, você olha e fala assim: "Gente, que incrível", né. Ai, gente, meu sonho era entrar nisso em atividade física, mas eu acho um tédio, de verdade, eu não gosto de jeito nenhum. Mas, né, eu continuo me motivando, né, quem me acompanha nas redes sociais, nossa, Thaís, gente, malha, que gracinha, né, pessoa super motivada para fazer isso. Não gosto, viu, gente, não gosto, eu só gosto de malhar o meu cérebro, de verdade, mas eu faço, qualidade de vida, bem-estar é importante. E eu admiro tanto quem gosta, eu admiro tanto, então, assim, minha irmã, por exemplo, ama malhar. Amo, então me inspiro nela, falo: "Nossa, gente, a gente não gosta de tudo na vida, né, tudo que a gente faz tem coisas que a gente faz por obrigação, tem coisas que a gente faz porque a gente ama, né, então, nesse caso, eu faço por obrigação, qualidade de vida, saúde é importante, né, e principalmente nesse formato remoto, né, a gente passa horas sentado aqui, de fato eu tenho me dedicado, que isso, né, tá sendo importante pra minha saúde. Mas enfim, não gosto, a gente não vai gostar de tudo na vida, por isso que estou te contando esse exemplo. Tem pessoas que vão amar uma determinada coisa e vão detestar outra. E aí, de repente, alguém fala assim para mim: Thaís, você tem que gostar de atividade física. Isso é incrível. Olha aqui, você pode malhar, você pode fazer musculação, você pode fazer crossfit, você pode fazer isso. Gente, eu não gosto, entendeu? Não gosto. Respeito que você ama, né? Mas a minha área, meu amor aqui é o outro, entendeu? A diversidade é uma coisa incrível. É incrível. Por isso que é a pessoa certa no lugar certo, compreende? É a pessoa certa no lugar certo. Porque, assim, tem gente que vai amar esse negócio, sabe, da atividade física e tal, e vai perceber todas essas 6 características acontecendo nessa experiência. Mas talvez essa pessoa tente me convencer de que isso é maravilhoso. Eu até entendo que é importante, mas não é o que me engaja nessa experiência. O que me engaja é outra coisa. É essa experiência que eu já te contei aqui. E o que te engaja? Onde você está realmente que você fala assim: "Esse é o meu lugar certo". Tem gente que vai ser na cozinha, gente, tem gente que ama cozinhar, que aquilo ali é um verdadeiro espetáculo, é um verdadeiro espetáculo. Nossa, eu me lembro de um chefe de cozinha, gente, eu vou compartilhar, vou pedir para ele falar da experiência dele, que é o Marcos Silva. Gente, assim, é incrível, ele é incrível, porque, ele fala, assim, da do ato, sabe, de cozinhar e tudo. E ele é um chefe de cozinha bem famoso, tá? Assim, bem famoso, pratos maravilhosos. E ele fala do ato de cozinhar como se fosse um grande espetáculo. E ele apresenta aquilo, assim, sabe, como um espetáculo de verdade. E é um espetáculo. Então, assim, tem gente que entra nessa experiência numa área assim, na cozinha. Tem outras pessoas que vão entrar nessa experiência numa tecnologia. Gente, assim, eu fico observando quem gosta de programar, por exemplo, um profissional da área de TI, ele se envolve de uma maneira que ele fica ali, pá, 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 ele é a máquina, entendeu? Ele é a máquina ali, naquela experiência, fica horas naquilo, não sente fome, não sente vontade nem de conversar com as pessoas, né? E às vezes alguém critica e fala, poxa, você tem que fazer outra coisa, você tem que fazer, né? Você tem que ser diferente. Exige algumas coisas, tem que conviver mais com as pessoas, se envolver. Mas aquilo não é importante para ele. O que é importante? É aquele desafio, sabe, de programar, de criar uma experiência, e ele fica horas nesse negócio, passa a noite se deixar. Porque quando nós estamos engajados numa tarefa, nem sono a gente sente, né? Tem gente que gosta de vender. Eu queria saber qual é a sua experiência aí. Tem gente que ama vender. O ato de negociar, gente, é assim, o espetáculo do dia. Nossa, eu vou negociar com aquele cliente, eu vou me envolver com essa pessoa. Nossa, que incrível, né? Ama essa experiência, né? Por isso, eu preciso te dizer nesse conteúdo aqui de hoje,
que nem sempre a gente está no lugar certo e a gente começa a se sentir errado na vida, entendeu? A gente começa a falar assim, poxa, o que eu gosto de fazer, talvez assim, não é aquilo que deu dinheiro para todas as pessoas, mas talvez vai dar para você, entendeu? Porque é você que ama. Gente, tem nada pior do que a gente fazer uma coisa entediada. Não tem nada pior do que a gente viver num ambiente assim, que é tudo muito estressante, que você não tem domínio daquilo que precisa ser feito, que você não gosta. É muito adoecedor, né? Por isso que a gente precisa avaliar onde é que eu realmente vou me engajar. E talvez sejam coisas que não estejam relacionadas ao trabalho. E aí, né? É uma decisão a pensar, né? E aqui você está dando um primeiro passo no sentido de reconhecer que você não é uma pessoa errada nesse planeta. Eu sempre tenho falado sobre isso. Não existe ninguém errado nesse planeta. Mas existem muitas pessoas que estão no lugar errado e são criticadas, são julgadas, são ditas como preguiçosas, são pessoas que têm procrastinado e por isso são julgadas, né? Têm deixado coisas importantes para depois, mas porque tudo aquilo que a pessoa está fazendo é desmotivador. Mas aí alguém fala, mas isso é o seu salário. Aqui você tem plano de saúde, você tem isso, você tem aquilo, você tem isso, mas não é isso que vai fazer com que a gente se encaixe, né? Já contei que esse ciclo de motivação externa, que é a motivação extrínseca, é curtíssimo. É só um momento que você está ali com a grana, pronto. Depois que você comprometeu esse salário, deixou de ser motivador. Entende? Então a gente tem que descobrir quais são essas áreas. Esse é um primeiro passo para a sua produtividade, para o seu bem-estar na vida. Qual é o lugar, onde é que você realmente se sente adequado? Qual é a tarefa adequada para você? Como é que você pode ampliar isso no seu dia? Imagine que você olhe para o contexto do dia de hoje, pense hoje, né? O que você tem que fazer hoje? Considerando essas tarefas que você tem que fazer hoje, quais são aquelas que realmente te envolvem dessa maneira que eu disse, que tem essas 6 características ao mesmo tempo? Identificou? Maravilha. Como é que você pode ampliar essa experiência? Ou seja, como é que você pode assim planejar o seu tempo para você ficar mais nisso? É uma primeira experiência muito importante para que realmente você tome decisões para se sentir mais produtivo, para ter mais bem-estar na sua jornada. Então, o conteúdo de hoje te trouxe a oportunidade de identificar o que está acontecendo de errado, qual é o caminho que você vai se sentir mais engajado. E como é que você pode ampliar isso na sua vida? Lembrando que não existe ninguém errado nesse planeta, né? Você não precisa se sentir inadequado. Talvez você ainda não esteja no lugar certo, mas aqui estamos num processo de desenvolvimento.